alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula vamos continuar e finalizar o assunto de determinantes. Eu sou a sua professora de matemática, Ana Paula. Vamos falar hoje de mais propriedades de determinantes, certo? Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz por um número, o seu determinante fica multiplicado por esse número. Por exemplo, eu tenho aí a matriz A, 5, 7, 1 e 3, e vou calcular o determinante. Vai ficar como 5 vezes 3 menos 1 vezes 7. 15 menos 7 é igual a 8, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha linha aqui e vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. E 7 vezes 2, 14. E com isso, eu criei uma nova matriz, certo? O que ela se relaciona com a matriz anterior, que eu multipliquei a linha 1 por 2, certo? Essa é a única relação. Então, o que vai acontecer com o determinante? De acordo com a minha propriedade, a minha determinante tem que ser multiplicada por 2 também. Então, bora ver? Calculando o determinante de B, 10 vezes 3 menos 14 vezes 1 vai dar 16. Olha só, quanto é 8 vezes 2? 16. Então, toda vez que eu tenho uma matriz e multiplico uma linha por 2, então, meu determinante eu também vou multiplicar por 2. E se você tiver alguma dúvida, é só conferir, certo? Outro exemplo. Eu tenho a matriz A, 3, 1, 5 e 4. Calculando o determinante, deu 7. Aí, o que eu fiz? Multipliquei a linha 2 por 5. Então, meu determinante vai ser multiplicado também por 5. Bora conferir? Determinante de B vai ser 3 vezes 20 menos 25 vezes 1. Então, 60 menos 25 igual a 35. De novo. Peguei a minha linha aqui e criei uma nova matriz apenas multiplicando ela por 5. Então, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. E, então, meu determinante aqui, 7 vezes 5, 35, certo? Essa é uma propriedade muito importante que a gente vai utilizar quando estudar sistemas lineares. Próxima propriedade. O valor do determinante de uma matriz A é igual ao determinante da matriz A transposta. Ou seja, o determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Bora conferir? Eu tenho essa matriz aí, 4, 3, 9, 2. Então, qual é o determinante? 4 vezes 2 menos 9 vezes 3. Lembrando que eu posso fazer 9 vezes 3, 3 vezes 9. Não importa, certo? A ordem não importa na multiplicação. Então, 8 menos 27 menos 19. Agora, vamos calcular nossa transposta. Vocês lembram que é transposta, né, gente? Eu pego a minha linha, 4, 3, vira uma coluna, 4, 3. E a minha linha 9, 2 vira uma coluna 9, 2. Vamos calcular o determinante? Determinante vai ser 4 vezes 2 menos 3 vezes 9. Determinante de A transposta vai ser 8 menos 27, que é igual a menos 19. Então, toda vez que você tem uma matriz e você quer saber o determinante da transposta, é a mesma coisa do que o determinante dela, certo? Próxima propriedade. O determinante de uma matriz triangular é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. Bora lá. Eu tenho essa matriz A e eu quero calcular o determinante, certo? Então, como é que vai ficar? Lembra do determinante de 3 por 3? Repete a coluna 1, repete a coluna 2 e vai multiplicando. Então, vou multiplicar 3 vezes 6 vezes 2, mais 0 vezes 0 vezes 1, mais 0 vezes 4 vezes 1,
E agora a volta, já fiz esse, né? Então, agora a volta eu vou botar de cor aqui, azul. Então, eu vou fazer a volta todos aqui, ó, comendo, certo? Então, 1 vezes 3 vezes 0, 1 vezes 0 vezes 6 e 2 vezes 4 vezes 0, certo? Então, calculando aqui, eu vou ver que tudo dá 0, olha só. Esse aqui, ó, qualquer número vezes 0 dá 0. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. A única coisa que não fica 0 é a diagonal principal. Então, toda vez que eu tiver uma matriz triangular, eu não preciso fazer esses cálculos todos. É só eu multiplicar aqui, ó, a diagonal principal. 6 vezes 3 vezes 2 é igual a 36, certo? Outro exemplo. Tá vendo o tamanho dessa matriz? Precisa calcular o determinante dela. Então, como vai ficar? Basta eu multiplicar aqui, ó. 7 vezes 2 vezes 1 vezes 6. Basta multiplicar, vou encontrar o determinante, 84. Teorema de Jacob. Olha só a carinha de Jacob aí. Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz B, onde ocorre a seguinte igualdade. O determinante de A igual ao determinante de B. Entendeu alguma coisa? Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar direitinho agora. Eu tenho aí uma matriz A, certo? Então, Jacob, eu acho que ele estava fazendo assim, vários determinantes de várias matrizes. Aí ele percebeu que aí, ó, deu 10, certo? 2 vezes 7, menos 4 vezes 1, 14 menos 4 deu 10. Aí, o que ele fez? Pegou a matriz A e repetiu aqui, ó. Tá vendo? Repetiu. E na parte de baixo, o que ele fez? Ele somou. Ele pegou aqui, ó. 7 mais 4, 11. E 1 mais 2, 3. Ele falou assim, será que se eu somar aqui essa linha com essa, acontece o quê? Quando ele calculou o determinante, olha só, o determinante ficou igualzinho. Aí ele continuou fazendo, né, alguns cálculos, provavelmente com outras matrizes também. Aí ele falou assim, e se eu tentar de novo? Repetiu, certo? E ele somou de novo, olha só. Não foi esse exemplo, tá, gente? Eu tô contando assim como se... que eu imagino que ele deve ter feito, tá bom? Na minha cabeça. Aí ele fez o quê? Ele repetiu de novo, certo? Olha, a mesma coisa. E na parte de baixo, ele foi além, né? Ele colocou 4 mais 7 mais 7. Ficou quanto? 4 mais 7, 11, mais 7, 18. E aqui também tem que fazer a mesma coisa. Tudo que fizer com elemento tem que fazer com os outros, né? Claro. 2 mais 1, 3. Mais 1 de novo, 4. E adivinha o determinante quanto ficou? Igual. Então, toda vez que a gente tiver uma matriz e a gente fizer uma manipulação, certo? Entre as linhas, somando, multiplicando por outras linhas, certo? O determinante vai ser igualzinho. Pode conferir aí os cálculos aí, ó. Os determinantes vão ser iguais, certo? Teorema de Binet. O teorema de Binet fala assim: considerando duas matrizes quadradas de ordens iguais e AB matriz produto, temos que o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Como assim, professora? Binet, provavelmente, né? Estava fazendo uns cálculos de determinantes. Aí ele fez o determinante da matriz A, deu 9. Aí pegou uma matriz B, calculou o determinante, 18. Aí ele multiplicou, né? 9 vezes 18 deu 162. Aí ele continuou fazendo cálculos e aí fez a multiplicação da matriz A por B. Lembrando como é que faz multiplicação de matrizes? Linha vezes coluna, né? Então, ele fez os cálculos, né?
8 vezes 6, mais 7 vezes 2. Aí foi para linha 2 aqui. 1 vezes 6, mais 2 vezes 2. Então, ele fez todos os cálculos de multiplicação de matrizes, né? E foi indo, achou o resultado. Então, quando ele multiplicou, achou 162, certo? Então, ele percebeu que esse cálculo e esse davam o mesmo resultado. Então, ele concluiu, né? É claro que ele fez com vários outros determinantes, e é claro que ele fez toda a demonstração, tá, gente? O jeito que eu tô contando aqui é só para vocês entenderem. Então, ele percebeu que o determinante, multiplicando, né, determinante de A pelo determinante de B, vai ser o mesmo resultado se eu pegar a multiplicação das matrizes e calcular o determinante aqui, ó, tá vendo? Então, se ele pegar o produto das matrizes e calcular o determinante, vai ser a mesma coisa do que eu pegar os determinantes e multiplicar. Última propriedade, regra de Kyo. A gente calculou na aula passada determinantes de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. E quando tem quarta ordem, ou seja, matrizes 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, como é que faz? A regra de Kyo nos ajuda. Porém, eu chamo de regra de Kyo e Sarros, porque depois que a gente vai fazer uma parte de Kyo, mas depois tem que usar Sarros, certo? Então, bora lá. A gente vai suprimir a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Então, dos elementos que restarem da matriz, a gente tem que subtrair o produto de dois elementos suprimidos, um da linha e um da coluna correspondente a esse elemento. Bora lá que eu vou explicar com exemplo. Temos aqui uma matriz A 4 por 4, certo? Primeiro de tudo, a gente só pode fazer essa regra de Kyo quando tem o primeiro elemento igual a 1, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai cortar essa linha, cortar essa coluna. E aí, vai virar uma matriz 3 por 3, certo? Mas, professora, como é que vai eliminar esses elementos aí? Eles não são importantes? São. Então, a gente não pode eliminar assim do nada, certo? A gente tem que fazer uma manipulação com eles aí. Então, como é que vai ser? Eu vou pegar esse número e vou subtrair esse vezes esse, vezes o 3 aqui, certo? Depois, eu vou pegar, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou pegar esse elemento e vou subtrair esse vezes esse. Depois, esse elemento menos esse vezes esse, certo? Aqui, ó. Então, todos os elementos, eu vou subtrair a multiplicação desse por esse, certo? Então, aqui, ó, 6 menos 3 vezes 7. Aí, calculando aqui, eu vou obter, olha o tamanho dos cálculos. E aí, eu vou obter uma matriz 3 por 3, certo? Então, quando eu obtenho essa matriz 3 por 3, eu vou calcular pelo método de quê? De Sarros. Então, repete a primeira coluna, repete a segunda aqui, multiplica aí daqui com sinais de mais e depois subtrai as outras, né? Então, esse aqui é muito útil na computação. Os computadores fazem isso, esses cálculos aqui enormes, em questão de segundos, certo? Então, eu vou cobrar isso? Claro que não. Mas é interessante a gente saber os cálculos por detrás das coisas que a gente utiliza, né? Então, o computador vai fazer os cálculos, mas a pessoa que trabalha com isso que vai programar o computador para fazer esses cálculos, certo? Por isso que a gente estuda para saber onde vai. Então, o que a gente demora aqui várias horas fazendo, o computador faz em segundos, certo? Então, a aula de hoje a gente aprendeu
essas outras propriedades. E essa última é mais para a questão de curiosidade mesmo, certo? Quem quiser seguir o livro, tá nas páginas 26 até a 35. E esse é o nosso fim do assunto, certo? Não deixem de fazer a atividade, cumprir os prazos. E qualquer dúvida pode estar entrando em contato, certo? Então, tchau, tchau.